Renovados muito boa tarde a todos os telespectadores da Rádio TV Voz do Povo. Estou assim em direto nessa breve entrevista com o jurista e líder também do Partido Luz de Guiné-Bissau, Luís Monteiro, nas questões que têm a ver com política nacional, como na debate breve com o jurista. Vós que me acompanhando, você está no abraços, muito boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Direto com o Voz do Povo, nessa breve entrevista, nós estamos a começar com o que tem a ver com política nacional e Cabaré tem a composição de novo governo semana que decorrer, nós estamos a falar antes ontem, e quais que desafios que pode fazer observação durante o processo de governação? Bem, não for obrigado por mais essa oportunidade de poder papiar o povo de Guiné-Bissau em geral. Bom, então penso que uma que está sempre, não tem um país em construção. Desafios que não tem ninguém, enquanto povo, enquanto nação. Nós estamos num país em que praticamente tudo é prioridade. Mas na leque de mangas de prioridades que não tem, e está acabando de ouvir o que é prioridade de prioridade. Então, a nós, enquanto atores que estão diretamente envolvidos na governação, é que cabe a nós definir qual é a prioridade. Prioridade tem que estar consubstanciado no programa de governo, como pensa como que é aprovado na Assembleia Nacional Popular, com o Orçamento Geral do Estado, não poder olhar, ou não poder degustar. E o programa de governo está alinhado com que programas, promessas eleitorais, e promessas eleitorais através do programa que levado para a campanha, que está acabando de traduzir naquele programa de governação. Então, mas trazendo todo o aspecto ligado à governação, não acho que o setor social e deve ser um grande desafio, no ponto de vista, né? E para ver que é um setor que não acho como é base para poder alavancar desenvolvimento no país. Mas na política, suma que teve a oportunidade de falar um dia, mas que acaba que está fora, que está definido, que tem que contar que alguém deve fazer. Quem que o povo confia poder para poder governar, é que tem que definir prioridade para ter um compromisso com o povo. Bom, a mim, enquanto cidadão, acho que o setor social deve ser prioridade, mas no final ainda cabe a governo para escolher o que é prioridade no leque de que é permitir para o povo de Guiné-Bissau. E ainda continuando com este tema, e pude notar uma total colaboração de acordo com o que não assistir nessa acordos com o Conselho de Incidência Parlamentar, na redução também de alguns ministérios, e essa está para ser necessária. Bom, que acho como ministérios e reduzir, né? A acho como e continua a ser um governo garante em termos de número, mas acaba de refletir também que acordos para ver um governo não pode falar um governo tipo de base alargada, um governo uma coligação que ganha a eleição com maioria absoluta, mas vai buscar outras forças políticas para poder governar, para poder ter talvez mais estabilidade governamental. Então, nessa perspectiva, o Toyo como não tem que 34 pastas. Então, 34 pastas para um país, para desafios que não tem, não pode achar como é tio, né? Mas está acaba de ser também prioridade, está acaba de ser o que o governo, a aliança decide. Mas a coligação é perfeitamente normal na governação. Nunca é demais para quem não governa, para buscar um clima mais estável para ele poder governar. Só que não tem históricos no país que manga de viagem está acaba de ter mais problema do que solução. Olha, Magrebeta gera descontentes, às vezes aqui tem crise dentro de alianças e que está conseguindo resolver de direito e que também descamba e está acabando de criar uma estabilidade a nível de governo. Então, nós que não está esperando de como gente assumir um compromisso, ainda vai cumprir aquilo, ainda tem compromisso que não vai ter fim, olha, ainda tem estabilidade governativa para nós não poder cobrar governo enquanto povo para que economista. O povo não vota e está vota para quem que acha que aí tem o melhor projeto, que não melhoria a condição de vida. Então, no final, não tem que poder fazer avaliação. É como a mim falar, nunca pode fazer avaliação de pessoas no governo. Mas a gente também se pode falar, não, esse puro ali, para mim, que aquilo é importante. Importante é filhos de Guiné que estão. Importante é acolher para ver isso puro como é ter competência para ter esse resultado, para que desafios que o país tem. Então, a minha perspectiva é para fazer avaliação, para poder fazer avaliação
antecipado de falar ainda da bem ou ainda da mal, que lá para mim e mais subjetivismo do que uma observação objetiva. A mim se baseia tudo análise que nós fazer de governação na que é ação concreta de governo. Se nada bem, por não tocar para não falar está bem, está de parabéns. Se nada mal, por não poder criticar, considerando o que promessas eleitorais. De acordo com o chefe do executivo, e aponta grandes prioridades sobre a educação e exportação de castanha de caju, e bem como produtos de primeira necessidade. Sim, está concordando em parte, está congratulado para ver que a nós, um dos aspectos que não critica o governo de liderado por Nuno Gomes da Vial e para ver e cada prioridade a educação, não é uma maneira de entender, né? E a nós, não base de tudo que no programa, que no desafios, não centralizar na educação, que é prioridade para nós. Então, se o governo dá atenção à educação, para nós ainda ser muito bom. Outro aspecto importante que eu penso que de merecer a atenção, até coisas que é permitir, questão de colocação, sobretudo de médicos jovens, que acabaram de ficar de fora, a manga deles teve que ir para Portugal. Questão de castanha de caju, se aqui permitido, eu penso que o preço podia estar ainda no tempo de poder melhorar, e produtos de primeira necessidade também, apesar dos desafios que tem, guerra que tem no leste europeu, e quase o mercado internacional tudo está inflacionado, não espera como ainda está na altura de poder contribuir para equilibrar o preço de produtos no mercado e para poder contribuir na compra de cúpula de um preço mais aceitável. Então, se a nós não tem só que falar bravo e de louva, e não espera para acontecer, para não tocar palma, se bem que acontecer também, enquanto político, para não poder pedir explicação. Exato. Mas não vai para outra parte, né, numa breve entrevista, de que tem a ver que toca com o ponto mais quente de semana sobre a nomeação de alguns conselheiros para o Presidente da República. Como eu vou explicar, né? Se te gera integralmente na lei ou não? Exato. A mim penso que é questão de conselheiro, ter a oportunidade de papel numa entrevista há dias. A mim que eu acho que uma manga de bias é normal para o povo estar impaciente, é normal para o povo criticar, para ver que está alimenta, paga, lideranças de um país e contribuição de cada um de nós, enquanto população. Não está paga imposto, sobretudo. A mim está coisa para como não está paga o imposto tio de massa, ou já está na organização que não trabalhava, então não tem direito de reclamar de injustiça. Mas o que está faltando manga de bias é que busca informação. Olha, para ver, e que é razoável às vezes para quem também só é papel, manga de também é papel de assunto que é que tem, manga de também é papel de matéria que por falar nunca é que fazer um esforço para poder entender para ver como é que me fala que é essa. Penso que a questão de conselheiro não tem que analisá-lo na quatro perspectivas. Primeiro, perspectiva legal, se legal ou é legal. Segundo, perspectiva e na perspectiva de pessoas, se não mistir. Terceira perspectiva, não poder ouvir na perspectiva política. E quarto, não poder ouvir na perspectiva econômica. Olha, então, o que é conselheiro? Conselheiro é que é alguém que tem conhecimento ou experiência numa determinada matéria, olha, que trabalha ajudar alguém que tem uma responsabilidade no cargo público. E por ser conselheiro presidente, e por ser conselheiro primeiro-ministro, por ser conselheiro presidente da Assembleia ou assessor, então é alguém que na determinada área tem um conhecimento, que é alguém que não nomeado, que tem confiança política nela, acha como e por ajudar para poder cumprir sua obrigação, sua responsabilidade que ele tem. Então, para mim aqui tem necessidade de ter conselheiro. Não se vê conselheiro e alguém que trabalha titular do órgão, por exemplo, nesse caso. Para mim que tem necessidade de um primeiro-ministro ou um presidente ter conselheiro. E tem necessidade para ver que imaginou a minha economista, se ser o presidente da República, nunca podia ter conhecimento sobre o que é aspecto jurídico, e por faltar conhecimento na área política, e por faltar conhecimento na área de tecnologia, e por faltar conhecimento na área de agricultura. E ser o chefe de Estado é a responsabilidade grande, figura número um de um país. E por faltar experiência e conhecimento na área de relações internacional. Olha, e mesma coisa do primeiro-ministro. O primeiro-ministro ainda dirige um governo que tem a responsabilidade de administrar um país. Ele poderia ter conhecimento na toda a área, que é bem impossível para alguém ter conhecimento aprofundado na toda a área. Então, o primeiro-ministro também, ele precisa de conselheiro em determinados sectores, que não pode ajudá-lo para poder cumprir essa missão de chefiar o governo para poder ter esse resultado. Então, se não vai para o primeiro aspecto, não é como é ilegal
tem conselheiro. Está na lei. Está na lei como a presidente pode ter conselheiro, está na lei como a primeiro-ministro pode ter conselheiro. Então, ilegal. Se ilegal, pensa, esse está claro. Qualquer alguém, e todo presidente que passa na história de Guiné-Bissau, todo primeiro-ministro que passa na história de Guiné-Bissau, teve conselheiro. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, ainda a questão talvez de pessoas que nomearam. Então, pessoas que nomearam, nunca pode discutir pessoas. Quem que não nomeia, é o que tem confiança na quinta que me nomeia, entende? Então, é que cabe a mim fazer a avaliação de aqueles que melhoram, aqueles que melhoram. Eu penso que não pode vir cobrar a responsabilidade, mas cada quem. Se a mim me nomeia Tidjane, é conselheiro, e confiança cabe ter na Tidjane, penso que uma nave de jornalismo, Tidjane tem uma experiência e tem uma formação que pode servir enquanto chefe de governo, enquanto presidente da República. Outro aspecto importante em termos políticos, é muito importante, que é o terceiro aspecto. Em termos políticos, eu nota como presidente nomeia gente de sensibilidade política. E um aspecto que chama a atenção na perspectiva é que suma não tem rede social. Manga de gente que estou a decreto, até se só alguém nomeado conselheiro. Aos gente olha decreto. Eu penso que é como fazer confusão aqui inerência que a gente olha. Inerência a ministro, inerência a primeiro-ministro. Então é importante que a gente compreenda. Se alguém nomeado com inerência a ministro, cargo inerente a ministro, e tem a categoria de ministro, mas ele que é ministro. Nenhum conselheiro que pode manter no conselho de ministro. Nenhum conselheiro que pode intervir diretamente em qualquer gestão de ministério. Conselheiro e para aconselhar presidente sobre uma determinada área. E nem conselheiro que não se prepara presidente do governo na um ou outro local. E precisa que compreender isso. E todos os conselheiros que estão nomeados na história de Guiné é equiparado ou a ministro ou a secretário de Estado. Tudo. Não pode buscar boletins oficiais, não buscar decretos que está nomeado. Então, esse aspecto político é importante para ver que e tem aspecto que não está tudo na fim como não nota, né? Ou não mistura papel dele, mas desafios se nota no fundo e que tem a ver com a governação do país para ter essa melhoria para o povo de Guiné-Bissau. Guiné está na arma para presidenciais. Isso é evidente. A coligação que ganha a eleição, apesar de ter 54 deputados, é vamos com o PRS, que é de 5 ou 7 pastas, e que eu gosto de PRS. E para ver a arma para presidenciais. Que é claro, a agenda é presidencial nesse momento. E vai buscar uma PTG, para mim acrescenta. Então, eu tenho que a revisão de Constituição, desafios para presidenciais. Presidencial não é determinante para ver quem mais tem a aliança e tem a probabilidade de ganhar. É assim, claro. Para ver que se não houver resultados eleitorais, suma como falava já, e cada ninguém garantia nas eleições presidenciais. Talvez quem quer concorrer. Mas quem que vai? A coligação, por exemplo, que ganha a eleição, é ter 1/3 de votos de eleitorados. No eleitorado estão 890 e tal mil. Então a coligação que ganha a eleição e tem a maioria absoluta, claro, mas em termos do número de votos tem 264 mil votos. Quem que pode pegar 264 mil ou compra em termos de percentagem com o número total de eleitores, não é claro que percentagem que ainda dá, quase 29, 30%, subiu ainda só que aqueles que votam, não é começando a 35, 37 para ela, quer dizer que chega a 40%. Então se eu botar no desafio, eu acho que uma presidenciais que pode dar estabilidade para mim governar, eu tenho que buscar aliança. E PRS e com uma aliança pequenina. E um partido que teve 100.400 e tal votos. E tem peso. Um PTG tem 54 mil votos. E outros na questão da nomeação de Nuno Nabian. Nuno Nabian e tem um peso, e tem quase 30 mil votos. E está representando alguma coisa. E tem um núcleo de guineenses. 30 mil, quase 30 mil guineenses que votam nesse partido. Então ele está representando alguma coisa. Então pensa como, compreendendo a dinâmica de presidenciais, talvez o presidente está na arma politicamente. E ainda busca guinda de sensibilidade para poder ajudar na presidência, para ajudar nos desafios que ele tem tudo. Só como fala, cada lado na arma. Então, outro aspecto que é importante tem a ver com a vertente econômica. Bom, na vertente econômica não pode, que é discutível, para perceber. Não pode falar como, não, nomear conselheiro, se está esse custo para o Estado, etc. Mas lei está prevista para titulares de órgãos de soberania, sobretudo em termos políticos, o presidente e o primeiro-ministro tem conselheiro. Dois aspectos. Se não fala como não, o presidente que diz tem conselheiro, não tem que ter aquilo na lei. O que tem tem direito de ligar ou desligar o telefone e cabe a boa decidir se ligar ou ligar. Se eu tenho direito de chamar de ler, pegar o telefone e cabe a boa exercer aqui direito. Só que a prisão pode chamar, mas se eu sentir como eu precisa, uma chama, aquela questão na avaliação do outro. Mas se não bem nem aspecto econômico ainda, não está vivendo a passar.
Por exemplo, na 2019, por exemplo, o primeiro-ministro na altura, que era Aristides Gomes, não despacha e nomeia 20 conselheiros que assessores. Entre conselheiros e assessores, quer dizer, e nomeia 13 conselheiros e nomeia 7 assessores, faz 20. E tem um conselheiro especial, que é o atual presidente da Assembleia Nacional Popular na altura. Quer dizer, só o primeiro-ministro na altura e tem 21 conselheiros. E na altura, quem bem público para bem defender que aspecto, e foi Munir Conte. E tem uma entrevista até, seguinte, mexer por baixo, pesquisa e acha como não, lei cataveta, se o primeiro-ministro para desafios que tem, acha como podia nomear. Então, a mim está surpreendendo nós vamos aqui, mesmo de índices, nós acha como tem 5, 7 ou 8 conselheiros e mal. Olha. E outro aspecto, por exemplo, na Cabo Verde, o presidente de Cabo Verde tem entre conselheiro e assessor e tem 10. E tem 5 conselheiros e tem 5 coisas. Assessor especial de presidente. Então, acho como se não me regulamento esse, e não tem que definir na lei qual número de conselheiro, para não definir na lei. E outro aspecto que eu penso que me faz muita confusão sobre o que eu falo, é questão de tipo Nuno na Bia, né? E conselheiro equiparado a primeiro-ministro. Então, esse tema já não usa, só que eu falei ilegal. Por exemplo, é legal, outros não falam como, não, mas tem a categoria de primeiro-ministro. O que significa como ele primeiro-ministro? Não. E que significa como ele ser um primeiro-ministro de sombra, para sombra governo, ou que não. Ministro do Negócio Estrangeiro, por exemplo, ele não está a viajar, não, ele não está no palácio. Aquilo aqui é evocação, ele está no palácio e é conselheiro presidente. Isso é que o primeiro-ministro, por exemplo, nomeia também um conselheiro para a área, por exemplo, de finanças. E que vai substituir o ministro de finanças. E para aconselhar o primeiro-ministro na vertente de finanças, para que ele possa dar orientação ao ministro de finanças para que ele tome decisão. Se o presidente tem a competência, por exemplo, de presidir o conselho do ministro, e tem que ter guindas nas diferentes áreas, que nas subsidiárias, guindas que te ajudar. Eles não fazem estudo, eles não fazem documentos. Olha, porque na Bahia fala, e por isso chamar o ministro, por exemplo, e fala para o primeiro-ministro, o ministro para o ministro da Agricultura. Então aqui tem que ter elemento para falar que ele não acha como não deve fazer, mas ele que forma naquela área, que tem conhecimento, que tem assessor, e que não pode cumprir cabalmente essa responsabilidade. Na Portugal, a mesma coisa. Então, é questão de que não fala de vertente econômica, e está dependendo do ponto de vista. Olha, a gente acha como a mim, sincero presidente, não precisa de conselheiro. Não precisa, para bem que tenha conhecimento na tua área. Sincero primeiro-ministro, não precisa de conselheiro, para bem que tenha conhecimento na tua área. E é questão ainda de conselheiro equiparado ao primeiro-ministro e tem já no país. Cada vez. A América pensa como a guindas que me chama da opinião pública, que me chama papel de política, e tem que procurar informar. Quem quer me por bem imprensa, para pedir coisa está lá, boletim oficial está lá, decreto presidencial número 60/2005, que assinado para então presidente João Bernardo Vieira, e nomeia 2 conselheiros especiais e equipa realizar primeiro-ministro. E era na altura Dr. Francisco José Fanu, que era esse conselheiro pessoal, com a Lamar Entia Nhace, que era esse conselheiro político, e equipa realizar primeiro-ministro. Para ver que equipa realizar primeiro-ministro, não supõe. Como é para ver que eles exerciam a cargo de primeiro-ministro. Fadul foi primeiro-ministro no período de transição, Alamar Dianhassa foi primeiro-ministro na era de Cumbayala, penso que substituído para Mário Pires, se não me engano. Então talvez aquilo que podia aqui para eles. Nunca me fazer paralelismo para achar como talvez presidente aqui para não primeiro-ministro, mas e coisa aqui legal, e coisa que está na lei, e está falando na lei quem pode mais, pode menos. Então, para mim, perfeitamente normal. Mas questão econômica, que ela não pode discutir. A minha acha como não finanças, que está bem. Não tem desafios manga dela. Se não tem que legislar, se não mexer para reduzir número para determinar o número de conselheiros, e por aí que tem. Mas tem que legislar, tem que ter uma lei. Se tem uma lei, não a discutir na vazio. Não dou só um exemplo. Eu tenho um governo que tem 34 pastas. Não suponho como cada responsável do governo tem um assessor. 34 vezes 2, 68. Não suponho como o primeiro-ministro, no mínimo, tem 5 ou 10 conselheiros. Ou percebe? E nós estamos 70 e tal. Que 70 e tal de peso que pode ter nas finanças? E que o tal? Se não há presidente como alguém que pode nomear conselheiro, não confronta o primeiro-ministro com o problema dele que pode nomear conselheiro. Que é mau, porque o primeiro-ministro precisa de conselheiro. Então, se não papel assim tudo, e 20 agora o primeiro-ministro também mexer conselheiro, não tudo ele pede conselheiro, não pode tudo. Então é como uma empresa meio questão de governação, e importante é nós, para não informar o povo,
Guindas por estar de acordo, é por estar de acordo, suma como falar, a mim está tentando basear coisas na que lei, e pensa como é claro, que em caminho tempo até ajudar no boletim oficial, com o nome abaixo, duas figuras de Estado para cargo de inevência, conselheiro inevente a primeiro-ministro. Que outros? Tudo conselheiro, suma como falei, por ser inevente a ministro, e por ser o conselheiro inevente acusado, e por inevência secretário de Estado. E está dependendo do presidente ou quem que não nomeia. Então, não vai ter, o primeiro-ministro não tem conselheiro, nem Canadá, se que tem para ter necessidade de ter conselheiro, para ver desafios de governação e garante, ele é um omnipotente e precisa de outros técnicos para poder ajudar nos desafios de computer. Quer dizer, como voltando só atrás, é que tem número exato que o Presidente da República deveria ter suma. Não, lei que está determina, mas um dado só que é importante. Se eu não acompanhar o processo de direito, é como eu estou falando, importante e informa, é que um período em que o Presidente demitiu, se tudo conselheiros e assessores, fazer um despacho. Ainda ontem na pesquisa, olhar para ver recomendações da FMI para poder baixar o gasto governamental. Então eu consegui fazer, que ele consegui, pensei, contribuir com outras medidas para equilibrar a balança e o governo conseguir ter um acordo com o FMI, Banco Mundial, que é muito importante, que instituições de Bretton Woods. E acho que acordo ainda beneficia também qualquer governo que vem para ver estar e continuidade. Então, se ultrapassar o que faz, que o FMI, Banco Mundial, acha que tem que ter contenção na governação, de que o presidente demitiu assim conselheiros tudo, o PSB fica só com 2 ou 3 para ver se o Delfim continuar, Sangue Fati bem nomeado também para se caramon, se não me engano, nunca tenho ideia do outro, mas é 3 estava de mais é 5 e está de 8, também penso que está na lei que é razoável, da minha ponto de vista, se eu falo em 15, até mais de que 10, não pode falar como é tio, olha, mas tem 10, 12 para o presidente da República, penso que é perfeitamente normal. E o primeiro-ministro também pensa que pode ter 5 conselheiros, pode ter 6 conselheiros, e depende dela. Olha, para ver que desafios que tem, é grande. Então, a minha caixa, e cada ser coerente da minha parte, para achar como não, o primeiro-ministro que tem que ter conselheiro, o presidente que tem que ter, para ver se instala, não precisa. Então, é importante, penso que é importante para a gente compreender isso. Não arriba só atrás um bocadinho, num ponto que vou tocar nas questões de alianças de incidência parlamentar, especialmente só para questões de preparação presidencial, como está na nota dela? Não, para mim aquele é o foco principal, mas e tenta a questão de revisão constitucional e tenta a questão de estabilidade governativa. Na minha perspectiva tem 3 desafios. Estabilidade governativa, tudo que ingra governo, também é um ambiente calmo, e que também é oposição, é como a manga a gente está chateado com nós, para ver a gente que compreender como a oposição é importante para ver ter mais responsabilidade a quem que governa. E está permitir para cuidar, para calhar, para dizer uma senhora, minha adversário não tem proveito. Então, que povo próprio que não cobra mal, que não ataca, gente que não fazia oposição, amanhã nem compreender como quem não fazia oposição é amigo do povo. Eu percebi, pode ter essa intenção de ter proveito político, mas essa que é democracia. Então, quem que não governa, e que muitos estão interessados para barulho técnica, muitos estão interessados para a oposição tem, porque a oposição nada tem se dar se pode, se pode ter vantagem. Então, mais e fazer aliança e ter menos campo para a oposição. Se por juntar tudo aqui, não juntar para que ninguém pode chatear. Eu percebi, isso é um clube de futebol. O cara me matina comendo, por vir para contar como um comendo, na papel de perspectiva de futebol, na papel de perspectiva matina governação. E passa mesmo um governo de que está na crítica, e tudo impossível daqui, né? Mas é importante, e qualquer alguém que não governa, se a mim não governar, não existe aliança para que a perturbação tem, para que a oposição tem. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com desafios de revisão constitucional. Eu percebi. E tema de iniciativa de revisão constitucional, penso que está sendo prioridade até da legislatura, dessa primeira legislatura, né? E fazer reativar a comissão de revisão constitucional. Então, desafios de revisão de Constituição. Então, a priori, não pude pensar naquela perspectiva. A mim, enquanto político, acho como e na perspectiva de reduzir poderes ao presidente. E adicionar algumas coisas que nós achamos como lacuna na Constituição. Isso é só um aspecto, por exemplo, questão de demissão do governo. A lei estava a falar que tem grave crise que está em causa o normal funcionamento da instituição. O presidente podia bater o governo. A questão de bater a Assembleia está a falar do presidente da República podia bater a Assembleia, mas tem lapso temporal. E que pode bater 12 meses depois da eleição legislativa, e que pode bater no último mês, 6 meses de seu mandato, e que pode bater a Assembleia. Então, a coligação podia achar como não tem que ter presidente, não fica um presidente de corta-fita. Tudo que me ser presidente na Guiné-Bissau, é que me ser presidente de corta-fita.
aos, gente por me se fez ser presidente contra a vida, para ver tirar que está. Amanhã se a minha está lá, na minha está tem algum poder, para ver no nosso sistema, quem mais está tendo peso em termos de voto, de legitimidade na urna, está acabando de ser o presidente que está a votar para 50% mais um de eleitor. Diferente que partidos, que método de onde pode permitir alguém que governa mesmo que tem a maioria de eleitor. Então, a mim defini bem a minha posição sobre o que deve ser o nosso sistema. Escrevi lá até em 2016, no livro que lança, Cultura e Debate ali. Esse é o segundo aspecto que eu acho é a revisão constitucional. O terceiro aspecto tem a ver com presidenciais, como falou. Então, ou tem a estabilidade governativa, ou tem a revisão constitucional, ou tem a questão de desafios presidenciais. Para mim, claro, como a agenda está firmado para presidenciais que não vem. E tudo que me se engana. Quem que castala me se engana, quem que castala me se fica. Então, guintes na alma. O que nos defende na guerra, relva que está paga, que povo. Então, ele que não está lamenta, não está achando como desafios têm que estar centrados na busca de melhor condição de vida para a nossa população. Que voltando àquela questão que nós colocamos aí na questão de conselheiros e afirmar para um analista político do canal Deutsche Welle que conta como é poligeira na exoneração de conselheiros, não crise político-constitucional. Não quero perceber. E acho que uma nomeação de números de conselheiros na presidência da República poligera uma crise constitucional política. Só não falar de crise constitucional e depois inconstitucional. Pensa que não pode assim que se vê como a lei está permitindo pertence, mas como falei, legal. Mas se para alguém mostrar um documento legal que está falando como a presidente ou primeiro-ministro que pode ter conselheiro, que está falando como nomear conselheiro equiparado a ministro ou secretário de Estado inconstitucional, misto uma lei. Vai ter um jurista ou um analista que não mostra ninguém. Se mostra ninguém, bem publicamente, pedir desculpa para me considerar como não está bem ignorante na matéria. Mas para que se vê? Até ali que tem. Questão de coisa lá, equiparar primeiro-ministro, como falou, não chama o decreto número 60/2005. Quem que miste? Pega a imprensa e vai buscar e não olha lá, vai ter lá os paga para poder ter, para ver algum papel, ou tem que ter elemento. Faru, a Lamar Gianassi é nomeado para equiparar o primeiro-ministro. Ali no nosso país, tem precedente naquilo, ele é catudia. E, ou quando falando de crise política, é possível, para ver que, como fala, todo lado está na arma. Ou que tudo lado na arma, e para ver gente na terra um combate que não vem diante. Mas que aquilo que deve ser o espírito no momento, tanto de um como do outro. O espírito tem que ser junto a sentido para computar. Mas se amigo bom, não fala não junta para não cozinhar biane, mas bom não pensa que não vai bater máfia lá diante. A mim tá na para alguma vai bater máfia para um não. E eu não vai para bater máfia nós todos juntos. Não por estar na junta para máfia. E crise na tem. Então é possível que tenha crise política, sim, mas capabia que nomeação é ilegal. Suma como fala, o primeiro-ministro não tem conselheiro. Só se abrir que faria camista. E tem necessidade de ter conselheiro. Então, e se de aqui tem conselheiro, naquele rácio de racionalidade, a mim não defende a mesma coisa. Para ver se a ministra do primeiro-ministro não precisa de conselheiro. É justo e coerente. Olha, então um código que nasceu do primeiro-ministro ali na Guiné, e que tem tudo história de Guiné. Quem que ser o primeiro, e por isso tem tio, mas ele tem conselheiro. Tudo quem que ser o coisa lá. Outros até não iam conselheiros estrangeiros. Jomaf, e não ia para Bochacande, na 2018, conselheiro ia equiparar a ministro de Estado. Está na lei. Então pensa como a gente tem que informação. De resto, pensa que é problema, e não problema. E não problema. Não por fazer problema se não me. Mas para mim é problema. Quando começou com um aspecto subregional, se não perceber, na Nigéria e na Coreia, que o golpe de Estado, que falaram, o golpe de Estado é na Falenda, e que o golpe, como que o presidente afirmou no último viagem na Brasília, como a Guiné-Bissau considera Bazoum como o único presidente. E nas questões de envio de forças, ele qualquer caminhos transmite legais que ele deveria fazer enquanto a Guiné-Bissau decidir. O primeiro aspecto que a mim acho que é importante é que a mim está a conciliar, no meu ponto de vista, que a guerra que é a melhor solução na perspectiva. E a mim está apoia a visão de serial de guerra, para ver que a guerra está tendo consequências. Olha, a guerra está desembocando em instabilidade que pode afetar toda a região. Armas na circulam na mão de gente, grupos extremistas, grupos de tráfico, organizações criminosas na aproveita, e Níger é um país muito rico, então aí pode desembocar numa estabilidade a nível de região. Mas a questão de Níger não tem que ver nas duas perspectivas.
na perspectiva de democracia e na perspectiva de desocidentalização. Entende o que eu estou falando? Não pode falar anti-ocidente, mas não pode falar da desocidentalização. Isso é importante. Então, quem acha que o golpe tem que dar e preciso para a França, na explorar, etc., e está ouvindo quem que é contra a democracia. Para mim, apoia um ato que é subversivo à democracia, que é um golpe de Estado. Quem que defende como golpe de Estado e que caminho? E está ouvindo quem que é marionete do Ocidente. Então, e tem que duas narrativas. Mas o que é importante ali, do meu ponto de vista? A mim que está apoia golpe. Para ver golpe não está a apoiar só que está diante de quem não camista. Se a mim me sou ser presidente, não me para ninguém dar golpe. Ninguém. Isso é uma rapaz ou bajura. Bajura que gosta de eu me para ninguém falar. Rapaz que gosta de eu me para ninguém falar. O que é falar ele está de chamar. Então, o que o povo vai votar na candidatos para ser presidente é que é correto o golpe de Estado. O golpe de Estado é crime. E está no Código Penal, por exemplo, em Guiné-Bissau, alteração de ordem constitucional. Então, nunca pode apoiar golpe, em nenhuma circunstância. E por outro lado também, não tem que reconhecer que sim, a África está explorada há mangas de tempos. A África continua numa espécie de colônia do Ocidente. E tipo, como nós está Estados Unidos que Europa, assim está outro quinto da Europa tipo colônia dos Estados Unidos. E que relação de dominante com dominado, que tem sempre. Tem no dia a dia, quem mais tem meios, quem mais tem poder, está acabando de estar numa posição mais favorável para poder explorar outro. A mim está contra aquilo. Não tem ideia diferente. Quer dizer, contrária, que estou no meu franco, se faz e manca de outros aspectos enquanto jovem. Mas nunca está a conciliar golpe de Estado sobre o caminho. Para ver que, quanto golpes de Estado que deram na África, que resultado que disse? Nada. E quem que não garantiu como que gente que dá golpe é que pode vir fazer igual ou pior a gente que é não que pode o futuro. E que pode alguém fazer a osmose tudo que gente na saúde e a conciliar. Tudo golpe que deram, gente está tocando palmo. Salvo algum que o povo sai na rua. Para ver que, se a bodeia golpe ou consolida, quem que contra a boia não tem dificuldade de sair na rua ou pode fugiar. Quem que é apoiante, eu pode permitir ele pensar. Mas em caso que tem um golpe que todo o povo não é contente para tocar palmo. A maioria pode contente. Então, que perspectiva de falar que não, golpe legítimo deixa já que o povo faça. Não, se quer alguém tem poder, para que usar arma? Para a eleição, para o povo votar nele, para bem dessa ideia. Então, pensa que não tem que continuar a defender democracia, que é importante, e só aquilo que pode permitir uma alternância de poder saudável. Além de mais, quem quer garantir como é que dá golpe, outro quer ver mais deles golpe. Não lembro o que passa na Conakry. Caso de Dadis Camarão, que tomou poder, e chegou um período de eleição perto, ele falava que era garantir só para a eleição poder ter normal, depois ele dá sinais como ele se permanece, ele se candidata. Se alguém perto dele com fogueado na cabeça, olha, quer dizer, tem mangas de países que tem contra-golpe. O da golpe, outro vinda e dá o golpe, outro vinda e dá o golpe. Então não fica naquele ciclo. E a África tem histórico de golpe do Estado que não tem resultado nenhum para a África. Não espero como ainda talvez já é político. Então, outro aspecto que é importante tem a ver com o envio de forças, né? Então, e tem mangas de discussão nesse aspecto. Também penso que tem que compreender relativamente a CDAO. CDAO pode ser uma organização que ser uma nova avaliação, mas é uma organização que Guiné-Bissau faz parte dela que Matina cria. Não faz parte da CDAO de 75. Não está na CDAO tipo para tocar palmo. A nosso membro fundador de CDAO. E recentemente não dirigi CDAO, presidente em exercício, né? E entrar na CDAO e tem parte de soberania, de nossa soberania que não perde. Não falou questão monetária, de moeda, por exemplo. Anteriormente, a nós que temos soberania sobre a moeda, hoje não tem peso. Mas depois que nós entramos na CDAO e tem um banco central da CDAO, não perde parte da nossa soberania. E Guiné-Bissau ratifica protocolos adicionais da CDAO, que está falando de coisa de democracia, que está falando de tolerância zero a alterações de ordem constitucional. Então, o que está no engaja, CDAO é um órgão que está riba do Estado, é um órgão que está supra-Estado. O que está no engaja, a nós tudo não engaja lá. Se não começa a fazer parte, não sei. Então, tem matérias que cada passa para a nossa Assembleia Nacional Popular. Para ver que está decidido, o CDAO até tem nesse Parlamento. Então, nessa matéria, que é recebido na Constituição, até ali, ele como se Guiné-Bissau não declara guerra a outro Estado, e tem por obrigatoriedade do presidente, por exemplo, OBI, Parlamento, e convoca o Conselho de Estado, POB, para poder declarar guerra ao paz, que elas estão na Constituição. Mas é questão de mandar forças para missão, tipo missão de paz, missão forças conjuntas, e que está claro na Constituição. Então, ele também acaba de ser o quê? E tem que aparecer a interpretação, a não ser que tenha outra lei ordinária que a mim capuz. Mas tem que ser. Alguém pode entender como não. Se falou como pode declarar guerra
ou tem que apontar para o Parlamento, talvez está por uma força o dia de apontar para o Parlamento. Interpretação plausível. O doutor podia achar, não, o Estado engaja ali. Guiné-Bissau assina todo o documento como e faz parte da CDAO e não acompanha os esforços do CDAO. Então, o que CDAO chama, Guiné-Bissau está a chama. E tem que vai. Então, essa questão de interpretação compensa como é simples e só tem bom senso para poder resolver de melhor maneira. Aqui que é conhecimento. Se tem outro aspecto, se tem lei, então gostaria de saber mais que o para poder papéis. Mas para mim é um grande problema. E a mim acho que não tem que fazer todo o esforço para não acabar com o golpe de Estado na África. Voltando a nível interno, o que o Partido Luz está a preparar nesse momento, ou o que estejam a fazer? Fundamentalmente. É bom você repetir sempre. Não, nós, como eu falei, né? Nós estamos na fase de estruturação. E que reestrutura? E de estruturação. Porque não vai haver eleição, nunca conseguir estruturar. Então, não responder a pergunta, mas estava ali a fazer análise como cidadão, né? Que está na própria na nome do partido. É importante, apesar de presidente do partido, mas está a fazer análise enquanto jurista, enquanto político, sobre diferentes assuntos. Que a mim acho que é importante para não informar a sociedade. Porque assim, se alguém informa, outros não desinformam. Então, análise que não estou fazendo por agradar e que agradar, mas não tem a responsabilidade com a verdade, não tem a responsabilidade que é o povo. Então, a partir de hoje, nós estamos numa dinâmica interna para não poder reestruturar, para não poder preparar para desafios que não vêm. A nós ir partido novo, feito de jovens, não tem ainda muito tempo para frente. Então, não pensamos como no desafio e contribuir aqui que não pude, tanto em termos de ideia, em termos de conselho, sempre que não chamado, não está à altura de responder como não pude contribuir. Então, não pude assumir nenhuma função, mas não está disponível para a nossa contribuição enquanto cidadão. E para ver aquilo que não está participando de debates e como não está dando ideias. Feito isso, pensa como para o futuro, não está mais maduro, não está em condição de poder disputar a eleição, talvez em pé de igualdade com outras forças políticas que tem. Mas a nós um bebê ainda, não engatinhar, não tenho certeza que um dia não pode correr e um dia não é dirigir Guiné-Bissau. Que últimas considerações para o telespectador? Telespectador. Não estou falando só obrigado, né, para todos aqueles que está acompanhando, para todos aqueles que estão tendo vontade de informar. E que só o que aconteceu com assim, talvez receber mangas de mensagem, às vezes jovens na bancada, ou querem discutir, até liga, para poder ouvir opinião. Para mim, esse é motivo de muita satisfação e também de muita responsabilidade. E que me chapéu a gente para compreender como que tem democracia assim oposição. A nós tudo não pode ter a mesma forma de pensar. E a ideia de pensar como tem guinenses bons e tem guinenses maus, e tem um que tem que estar por sentido como bom e tem que assustar e por o cavalo. Penso como a história provando como aquilo é certo. E que tem nenhuma barreira que é transponível, que é por cambar. Prova de que ele sente os acordos que tem. Nós temos qualquer opinião seguinte relativamente, por exemplo, à PRS, relativamente à PTG, relativamente ao Madengo ou à PU, mas chega um momento em que tem necessidade de juntar. A nós está ali. Amanhã pode ter necessidade política de não juntar com um ou outra força. Não adianta, mas se não cria tudo uma barreira, não cobra aqui que todo tipo de mal, não chama de todo tipo de nome, amanhã como que não fica, casos que não adianta aqueles. Olha, esse é muito importante. Pensa como esse é importante para quem está acompanhando a política e normal emoções seguintes que está junto, cada quem está consumindo informação que ouve, sobretudo na rede social, outros que têm paciência de buscar fonte, outros que têm paciência de apontar aqui alguém não tem provas de que é uma papel. Então, cada coisa que vem só para ver tijar de lá ou para ler de lá, tudo que aqui para ver verdade, tem que pegar para correr aqui para baixo espalhar. Então, estou a ter insultos nas mensagens. Ainda a minha colega no Portugal não falando e nem ver alguém falar esquece. Se é como mal e para mim está chateado. Então, importante é nós está politicamente preparado e vacinado para dar uma opinião. E a gente tem que se lidar com aquilo. A nós não está falando maior defeito, não está para ver o que é que não pensa, né? Independentemente de agradar alguém ou não. Então, essa é a mensagem que eu me deixo para a sociedade, para não conjugar esforço, mesmo não estar no mesmo lado, para não compreender como é Guiné-Bissau, que está riba. Se Guiné-Bissau da bem, a nosso não da bem. Obrigado. Assim não coloca ponto final mesmo na breve entrevista com o jurista político Erasmus Monteiro e líder também do Partido Luz. Nessa breve entrevista, não coloca ponto final mesmo na transmissão. Um abraço, bye bye.